Agora temos mais análises, outras análises com Denise Campos de Toledo. E agora eu converso com a Camila Rocha, que é cientista política e pesquisadora do SEBRAP, que é o Centro Brasileiro de Análise e Planejamento. Camila, boa noite. Boa noite, Denise. Bom, Camila, vamos falar então dos senadores que já estão eleitos, né? Nós temos o vice-presidente da República, Mourão, eleito no Sul, Magno Malta, que nas últimas eleições foi uma surpresa, que era um dos grandes apoiadores do presidente Bolsonaro, acabou ficando fora da disputa. Ele disse que não conseguiu se dedicar muito na época à própria candidatura. Damares Alves, pelo Distrito Federal, Tereza Cristina, ex-ministra da Agricultura, e Sérgio Moro. Foram do governo, Sérgio Moro chegou a ser ministro, mas virou um desafeto do presidente Bolsonaro. Mas qual a sua avaliação em relação a essa tendência do eleitorado e tendência de formação do Senado? Olha, Denise, o eleitorado realmente valorizou o núcleo duro do bolsonarismo, Então, todas as pessoas, as candidaturas que estavam ali mais próximas, mesmo como você disse, que participaram muito do governo e que, inclusive, tinham muita visibilidade nesse sentido, de serem muito próximas, do presidente Bolsonaro. Agora, isso muda a configuração do Congresso, do Senado, que tem sido, na verdade, um dos entraves às pautas do governo Bolsonaro, no caso ele se reeleja, não é? Certamente, Denise. A gente vai ter um Congresso bem mais, vamos dizer, bolsonarizado, Enfim, eu acho que não só pensando na eleição para senadores, mas também na eleição para deputados federais, Então, e é claro, como você disse, no Senado o peso vai ser bastante grande, inclusive porque são 8 anos, que as pessoas ficam, então. Nós temos uma parte do Senado que ainda permanece, mas fica a grande dúvida em relação ao segundo turno. Depois, nós temos agora, na apuração mais recente, Lula ultrapassou o Bolsonaro, mas com uma margem pequena, longe do que as pesquisas indicavam. Como é que você vê a disputa de segundo turno agora? Olha, Denise, eu acho que realmente, tendo em vista os resultados que a gente está observando, vai ser uma outra disputa, vai ser um outro jogo, vamos dizer assim, Porque, pelo jeito, a disputa vai ser muito mais acirrada do que estava se prevendo, e o fato de terem sido eleitos várias dessas candidaturas no núcleo duro do bolsonarismo vai ajudar o presidente a dar um impulso novo para conseguir recuperar votos que ele tinha perdido, ou seja, pessoas que votaram nele em 2018 e que estavam ainda um pouco arrependidas, um pouco indecisas, então isso pode dar um novo impulso. Ele ganha palanque a mais, agora, na verdade, isso acaba mostrando que ele vinha com uma diretriz correta em relação à campanha que ele vinha realizando. Exatamente, porque a gente sabe que o presidente escolheu falar para os seus, vamos dizer assim, para os seus apoiadores, para as suas apoiadoras, e não cair naquela... Quer dizer, os marqueteiros tradicionais sempre falam para tentar ampliar o discurso, tentar agradar pessoas que não necessariamente comungam das suas principais pautas, e o Bolsonaro não fez isso, Ele realmente se manteve coerente e fiel ao eleitorado, vamos dizer, mais convicto dele. Agora, na verdade, as indicações que a gente tem é que talvez o PT tenha de fazer uma revisão da posição que ele tinha, porque nós tínhamos, por exemplo, em São Paulo, as pesquisas apontando uma certa folga para Haddad. Havia dúvidas quanto à posição dele em um segundo turno. E as pesquisas mais recentes mostravam que ele poderia ter mais dificuldade, mas, de qualquer modo, ele vinha caminhando com uma folga muito grande nas pesquisas. O mesmo acontecia com o Lula, que se cogitava até a vitória agora em primeiro turno. Então, isso mostrou que houve um erro das pesquisas, que pode ter levado a um erro de avaliação também da campanha, e aí teria uma reposição, um reposicionamento. Agora, de que forma que isso pode ocorrer? Olha, se avaliava que, caso o Lula saísse vencedor no primeiro turno, que ele iria poder ajudar bastante na campanha do Haddad ao governador. Mas como esse cenário não vai se configurar, e, ao mesmo tempo, teve esse, vamos dizer, enfraquecimento um pouco do potencial de voto do PT, então isso também vai dificultar o apoio do Lula agora, no segundo turno para o governo de São Paulo. E aí, de fato, enfim, com o Tarcísio fortalecido, vai ser uma disputa bem difícil para o PT. Bom, nós vamos conferir mais números da apuração, que está prosseguindo, está chegando quase ao final, E eu continuo daqui a pouquinho falando com a cientista política, a Camila Rocha.
Seguimos com a Denise Campos de Toledo, que traz mais análises dos resultados da eleição da bancada da hora do voto. Bom, Camila, como é que fica a posição? Porque a gente falava que talvez o PT tenha que redefinir o posicionamento em campanha, mas de qualquer modo Lula sai na frente para o segundo turno, não é? E eu queria saber como é que você vê o redirecionamento dos votos de Simone Tebet e Ciro nessa posição. A gente vai aguardar também as declarações de Ciro Gomes nas eleições passadas em 2018. Ele foi para Paris, né, largou, não quis participar, mas tem a posição do partido dele. E Simone Tebet, né, que ela não teve uma posição tão agressiva como ele com relação ao ex-presidente Lula, não é? Sim, então, Denise, eu acho que ambos vão ter, né, seria bom se eles se posicionassem publicamente justamente para ajudar o eleitorado deles a também se posicionar, né? Isso sempre ajuda. Agora, existe essa possibilidade também deles simplesmente não se posicionarem, né? Tanto a Simone quanto o Ciro. Eu acho que é mais provável que a Simone se posicione favoravelmente ao Lula, né? Optar por Lula. Agora, o Ciro, como você disse, né? A gente não sabe muito o que esperar. Agora, o eleitorado em si, caso eles não se posicionem, a tendência é ter uma divisão do eleitorado de ambos, assim. Então, também não é muito fácil de predizer, assim, de falar com certeza eles vão migrar para a candidatura do Lula. Não, isso não é um dado. Porque foi até curioso, em algumas pesquisas, se a gente pegar como referência, no caso de Ciro Gomes, que ele perdeu votos para todos. Ele perdeu votos, inclusive para Simone Tebet, que conseguiu ultrapassá-lo aí nessa reta final, pelo menos pelo que a gente está conferindo da apuração. Ele perdeu em determinados momentos votos para Bolsonaro, inclusive se falava que ele estava se alinhando a Bolsonaro, até mesmo no posicionamento nos debates, não é? E perdeu também para Lula, não é? Então houve uma movimentação meio que independente do eleitorado dele. Exatamente, é isso mesmo. E eu acho que uma coisa também que a gente percebeu, né, muitas pessoas, Denise, esperam para decidir realmente na última hora, né? Então, por exemplo, esperam ver o último debate, né? Esperam ver os últimos acontecimentos de campanha realmente para decidir o seu voto. E eu acho que nesse sentido, talvez, por exemplo, o último debate pode ser que tenha tido um impacto, né, nesse sentido também, ajudado, assim. Porque o que a gente percebia fazendo pesquisas qualitativas, né, eu faço várias com a professora Esther Solano, é que muitas pessoas ainda estavam indecisas, assim, mesmo quem falava, eu vou votar no Lula, mas ainda, assim, sabe, não estava totalmente certa. Ou muita gente ainda esperando ver se, eventualmente, né, a Simone Tebet ou mesmo o Ciro aumentavam um pouco. Então, acho que esse voto de última hora também ajuda muito a explicar isso que a gente vê, essa diferença, né, das pesquisas para o cenário que a gente está observando. Principalmente depois do último debate, eu vi muita gente falando que gostaria de votar na Simone Tebet. Ficou com aquela dúvida, eu vou votar, não vai adiantar, porque tem uma diferença imensa, né, nas pesquisas, na colocação, mas as pessoas mais sensibilizadas com ela. Então, ficou aquela percepção até de que talvez esteja surgindo uma grande liderança, conforme ela vá trabalhando essa popularidade dela até as próximas eleições. Não se sabe se exatamente para a presidência, mas ela foi das que se saíram melhor, né? Exatamente, com certeza. E eu acho que, quer dizer, a pauta dos direitos das mulheres, né, é uma coisa interessante porque foi um tanto inesperada, num certo sentido, mas acabou ganhando uma certa relevância, né, durante a campanha. Assim, eu acho que ela conseguiu, de fato, encampar razoavelmente bem nessa pauta para o público dela. Inclusive se cogitou a possibilidade dela participar de um eventual governo Lula, né, que é um aspecto importante, e a gente pode ter algumas definições de Lula, por exemplo. Ele recebeu o apoio de Henrique Meirelles, e do ponto de vista de mercado financeiro, 2 vezes que se falou do nome de Henrique Meirelles, a reação positiva do mercado foi imediata. Sim, com certeza, porque até a gente, né, num certo sentido, já sabe o que esperar, né? Já tem o Meirelles, ele já é conhecido como, né, alguém que justamente já teve um cargo, né, já atuou junto com o Lula, então eu acho que existe um sentimento de segurança, né, em relação ao nome dele. Agora, Camila, como é que você explicaria, você que faz as pesquisas também, o quanto que se errou, por exemplo, no estado de São Paulo? Porque as pesquisas não detectaram essa tendência do eleitorado. Eu acho que é um dos casos mais sensíveis, a gente pensando em termos de Brasil, foi o que aconteceu em São Paulo.
Pois é, Denise, a gente sabia já de antemão que o eleitorado do Sudeste ia ser bastante decisivo, né? E São Paulo, obviamente, tem o maior eleitorado. E, especificamente, o eleitorado de 2 a 5 salários mínimos. A gente sabia que esse eleitorado era muito, muito importante, assim, para definir os rumos da disputa. E é um eleitorado justamente que o PT e o Lula têm uma dificuldade de dialogar, de conversar, num certo sentido, de atender os interesses desse eleitorado. Porque é um eleitorado, por exemplo, que não recebe benefícios de transferência de renda, né? Um eleitorado que, enfim, tem pessoas que estão numa situação de trabalho precarizada, mas não estão, por exemplo, com insegurança alimentar, né? Então, é um eleitorado que o PT tem uma dificuldade de se posicionar em relação a ele. A mesma dificuldade, por exemplo, que o presidente Bolsonaro enfrenta no Nordeste. Exatamente, parecida. E também a dificuldade que ele enfrenta com esse eleitorado mais pauperizado, né? Que ganha abaixo de 2 salários mínimos. Acho que é uma dificuldade parecida. Agora, por exemplo, a gente sabe que, ao mesmo tempo, as pessoas que ganham menos de 2 salários mínimos, elas tendem a comparecer na urna, o comparecimento na urna tende a ser menor em comparação com essas pessoas que ganham de 2 a 5, né? Então, também tem esse fator. E agora, como é que fica aquele eleitorado que não queria nenhum outro? Essa que é a grande dúvida, que buscava uma terceira via, meio que se omitiu. Pode ter uma participação mais ativa agora? Olha, eventualmente pode sim, né? Como eu disse, eu acho que esse segundo turno vai ser um novo jogo mesmo. E eu acho que as pessoas podem, enfim, inclusive, eventualmente, por exemplo, a gente sabe que o antipetismo é um fenômeno ainda bastante resiliente, principalmente no Sudeste, no estado de São Paulo. Então, isso pode ser, sim, um fator que vai, enfim, acabar tendo um papel relevante. Bom, Camila, nós continuamos conversando daqui a pouquinho. Agora nós temos mais resultados. É com vocês. E seguimos com a Denise Campos de Toledo, que traz mais análises dos resultados da eleição na bancada do Hora do Voto. E aí, Camila, Bolsonaro fica com 2 palanques importantes, talvez Zema aderindo agora, porque Zema não tinha uma posição muito definida, mas no Rio de Janeiro, com certeza, palanque para Bolsonaro. Certamente, Denise. E eu acho que agora o Zema pode, sim, eventualmente abrir as portas para o Bolsonaro, tendo em vista esse resultado que a gente está observando. Ele não vai ter mais medo de perder os petistas, não é? Porque tinha aquela briga com o Calil, né, que apoiava, então agora ele pode redefinir o posicionamento dele. E no Rio de Janeiro é certo, Caio Castro, né? Foi mais, aliás, uma derrota do PT. Sim, com certeza. Com certeza a gente pode interpretar nesse sentido, né? Porque o Freixo era visto, né, como ainda que não fosse efetivamente do PT, mas visto como parte do movimento que o PT integra. Perfeito. Então, eu conversei aqui com a Camila Rocha, que é cientista política e pesquisadora do Centro Brasileiro de Análise e Planejamento, o SEBRAP. Camila, eu agradeço muito os seus esclarecimentos, né? Nós estamos quase no fim das apurações aí das eleições. Muito obrigada. Obrigada a você, Denise. Com vocês.